When the boy was born, like old Spartans, he was inspected. If he'd been small or puny, or sickly or misshapen, he would have been discarded. From the time he could stand, he was baptized in the fire of combat. Taught never to retreat, never to surrender. Taught that death on the battlefield in service to Sparta was the greatest glory he could achieve in his life. Give them nothing, but take from them everything! Stay! Gente, que babado essas cenas! Você já assistiu esse filme? Pra você que já assistiu, reconheceu essas cenas, sabe que ele pertence ao filme 300 de Esparta. Então você também já percebeu que a aula de hoje é sobre a cidade e estado de Esparta. Eu sou a professora Yasmin e essa aula é muito especial. Fica ligadinho. Galera, Esparta era a cidade-estado ou a polis, né, grega, que tinha como característica principal a guerra. Então todo mundo que vai falar de Esparta lembra desse aspecto, a belicosidade, o caráter bélico dessa galera. Então vamos conhecer um pouquinho mais, porque Esparta não era só guerra, tinha muito mais coisas. Bem, Esparta se localizava na Lacônia. A Lacônia era uma planície fértil que se localizava, por sua vez, na península do Peloponeso. Os espartanos, eles são descendentes diretos dos povos dórios, aqueles que invadiram o território, expulsaram geral, né? Que viviam ali antes, os aqueus, etc. E os dórios, gente, eles dominaram os povos que estavam ali anteriormente. Alguns resistiram, né? Esses que resistiram se tornaram escravos. E aqueles que não resistiram e se adequaram, né, começaram a fazer parte dessa sociedade, ou seja, miscigenaram. Vamos falar sobre a economia dessa cidade-estado, que é Esparta. Como você já percebeu, eles viviam numa região fértil. Logo, a principal atividade econômica deles era a agricultura. A principal atividade econômica dos atenienses, que nós vimos no vídeo anterior, era o comércio marítimo, principalmente, porque o território deles era muito acidentado, muito montanhoso, tinha poucas terras férteis. Já Esparta ficava numa planície, o que favoreceu a esse aspecto econômico. Ah, mas não era só guerra? Claro que não era guerra. Guerra era uma atividade muito recorrente. Inclusive é bacana a gente lembrar que tudo o que era expoliado, tudo o que era conquistado na guerra, era dividido entre os soldados, até a terra. Então, isso quer dizer que a propriedade da terra era coletiva. E o regime de organização social entre eles era baseada no patriarcalismo. Desde lá da época dos Gênos e etc., né? Do sistema gentílico, ainda lá do período homérico. Então, a guerra era uma atividade, sim, muito praticada, né? E isso falava muito sobre os gregos, né? Falar que eles praticavam guerra, muita guerra, já nos leva a pensar das características dessa sociedade e desse modo de vida desses povos gregos que são os espartanos, né? Então, para começar, vamos entender a organização da sociedade. A sociedade espartana, ela era bem diferente da sociedade ateniense. Era uma sociedade estamental, dividida basicamente em 3 partes. No topo, né, com o poder político e social, membros de uma elite classificada pelo nascimento, estavam os esparciatas, ou
espartanos. Como eu já falei, né? Eles ocupavam os altos cargos e era uma condição de nascimento, eram os nobres. Abaixo estavam os periecos. Periecos eram homens livres, porém não nobres, que trabalhavam, pagavam os impostos, né? Que eram muito relevantes também para o funcionamento dessa sociedade. E, em terceiro lugar, nós temos os ilotas, que eram servos do Estado. Eles basicamente eram pessoas que eram capturadas nas guerras, né? Digamos que são escravos, tá? Eles eram capturados nas guerras, digamos assim. E uma coisa interessante sobre essa escravidão espartana é que eles pertenciam ao Estado, eles pertenciam a Esparta. Havia essa coisa diferente em Esparta, né? A propriedade ela é coletiva, né? A propriedade da terra ela é coletiva e os escravos também são coletivos. Uma breve lembrança do antigo modo de produção asiático realizada lá nas sociedades antigas, né? Orientais. Mas não era o modo de produção asiático ainda, tá? Calma. Bom, vamos seguir. Depois de falar da sociedade, a gente vai falar um pouquinho sobre a administração dessa cidade-estado. Esparta, ela era também muito diferente de Atenas. Por isso que esse vídeo até ficou mais curtinho. Para começar, Esparta tinha 2 reis. Era uma diarquia. Diarquia, 2 reis. Um rei era responsável pela parte política e outro rei era responsável pela parte religiosa. Havia também a Gerúsia, que era formada por 28 membros, né, pessoas que eram membros dessa elite aí dos espartanos, né, e eles representavam o poder legislativo, ou seja, eles elaboravam as leis. A maior parte das pessoas que pertencia à administração de Esparta eram pessoas mais velhas. A Gerúsia, por exemplo, era um conselho de anciãos, tá? E a gente vai entender um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco, quando a gente vai falando da educação espartana. Por que anciãos, tá? Então, temos a Gerúsia e temos a Ápela. A Ápela, ela era formada por cidadãos que tinham as funções de votar as decisões e também as leis, né, elaboradas pela Gerúsia, e também eram eles que escolhiam quem seriam os membros da Gerúsia. E por último, nós temos os éforos, que eram na verdade 5 membros. Esses exerciam de fato o maior poder político dentro dessa cidade-estado, né, que é Esparta. Esses caras, né, esses homens, porque não eram mulheres, eles vigiavam e controlavam todos os aspectos da vida dos espartanos. Então, basicamente, eles eram os detentores do poder mais alto. É impossível a gente falar de Esparta sem tirar um tempinho para falar sobre a educação espartana, que era algo completamente diferente de tudo que a gente já estudou até aqui. Bom, para começar, o jovem espartano, assim que nascia, ele era submetido a uma avaliação física, que os membros lá do Eforato, né, da Gerúsia, iriam submeter. A criança ela era analisada. Para quê? Para identificar se ela possuía algum tipo de deficiência física, né? Por quê? Porque os jovens espartanos, eles eram soldados, né? Então eles eram criados para a guerra, eles eram feitos para a guerra. Eles se consideravam verdadeiros guerreiros. Até as mulheres, inclusive. A gente vai falar das mulheres no final do vídeo. Então, eles eram submetidos a essa avaliação. Quem já assistiu o filme lá 300, né, o primeiro, bem no iniciozinho mostra. Então, as crianças que nasciam com algum tipo de deficiência física, elas eram abandonadas na floresta ou atiradas de um penhasco. Tenso, mas era, né? Cultura, né, gente? Eles eram assim. Então, a criança, ela ficava com a família desde que nascesse até os 7 anos de idade, quando ela seria entregue ao Estado para sua educação formal, certo? Principalmente os meninos. Então, a partir daí, eles iam receber a educação, né, formal, eles iam aprender sobre a cultura espartana, sobre as regras, né? E também receber as bases da educação militar, porque essa é a principal característica da educação espartana.
era uma educação militar, certo? Então, os meninos, agora a gente vai falar especificamente dos meninos, né? Os meninos, eles recebiam, né, essa educação cultural até aos 8 anos, até os 11 anos, né, dos 8 aos 11 anos, principalmente, e depois, quando eles completavam 12 anos, eles iriam avançar uma nova fase dessa educação. Lembram que lá em Atenas, mais ou menos nessa fase, o menino ia seguir o caminho da política, ou do comércio, enfim. Aqui, o jovem espartano, ele vai ser lançado, né, às provas físicas. Ele vai começar a viver, basicamente, na guerra, né? Ele vai ser jogado em acampamentos, ele vai ficar lá e vai tentar sobreviver à própria sorte. Então, vai ser nesse momento que os meninos vão aprender a serem ágeis, astutos, silenciosos, corajosos, enfim, as coisas que eles achavam que eram importantes, né? E uma vez por ano, apenas, eles voltavam para a cidade. Então, eles ficavam lá jogados ao léu, né? Nos lugares, na floresta, tinham que aprender a se virar, a roubar, a caçar, enfim. E uma vez por ano, eles voltavam para a cidade-estado, né? Para Esparta, quando eles eram testados. Esse teste, gente, basicamente consistia em apanhar. Então, eles eram açoitados até não aguentar mais. Era um teste de resistência. Tenso, né? Então, quando o jovem completava 18 anos, ele ingressava no exército espartano. E ele entrava com a patente baixa. Essa patente era de hiplota, né? Ele era um hiplota. E todos os anos também tinha um teste de resistência, tá? O jovem hiplota, né, que fazia parte desse exército, ele era incentivado a crescer. Então, se um jovem hiplota matasse um soldado espartano, ele receberia 2 dias de folga. Era o teste, né? Cultura. E esse jovem, ele ingressaria oficialmente nesse exército a partir dos 18 anos, e aí ele ia para as campanhas militares, ia participar, tudo aquilo que os filmes mostram pra gente, né? Mas ele não tinha direitos políticos. Então, ele era um soldado, ele participava da guerra, ele lutava, né, conquistava e tal, mas ele não podia participar da política. Isso só iria acontecer alguns anos depois, quando esse jovem completasse 30 anos. Né? Aos 30 anos, o jovem espartano, se sobrevivesse a esse monte de guerra, era sim reconhecido como cidadão, certo? E ele poderia começar a participar da política e tudo mais. Mas somente aos 60 anos é que esse jovem poderia se tornar membro da Jerusem. Agora não mais jovem, né? Se tornar membro da Jerusem. Aí você vai me perguntar, professora, mas como que eles iriam procriar, por exemplo? Eles passavam a vida inteira na guerra? Não. Aos 20 anos, o rapaz tinha permissão de voltar para casa, se casar e ter filhos. E a educação da mulher, que eu falei que iria falar no finalzinho? Gente, a educação feminina em Esparta era diferente da maior parte das outras cidades-estado, tá? Apesar desse caráter militar, violento e tudo mais, os espartanos, eles concediam muito mais direito às mulheres do que, por exemplo, Atenas, que era uma cidade da democracia, da política e da filosofia. As mulheres de Esparta, elas eram as mães dos guerreiros. Elas eram as mães dos heróis. Então isso tinha um peso, tinha uma importância. E como os homens passavam a maior parte da vida na guerra, cabia às mulheres as funções administrativas, econômicas. Elas tinham a posse das terras, né? Se tornassem viúvas, poderiam casar novamente. E o mais interessante, havia divórcio. E se houvesse o divórcio, a mulher tinha direito a continuar com as posses. Então, a gente vê aí, né, que era também uma cidade fascinante. As mulheres eram guerreiras também, né? Elas não iam para a guerra, mas elas também treinavam. Elas eram musculosas e fortes, né? Havia um costume de as mulheres espartanas usarem roupas mais curtas do que, por exemplo, as mulheres de Atenas, que só tinham a importância de cuidar da casa e dos filhos. Aliás, você sabia que as mulheres em Atenas, elas eram propriedades dos pais até se casarem? Então, ela era propriedade do pai, quando se casava, propriedade do marido. E se antes de se casar ela se tornasse órfã de pai, era o irmão, seja ele mais novo ou mais velho, que tinha aí os poderes de mandar
na menina. Então as mulheres de Atenas, elas eram mais submissas, mais reprimidas do que as mulheres de Esparta. Bem, gente, a sociedade espartana e a economia é fabulosa e tem muita coisa ainda pra gente estudar que não cabe num vídeo. A cidade-estado de Atenas e de Esparta, elas são rivais não só pelos aspectos políticos, econômicos e sociais. Elas vão ser rivais também na guerra. Vão haver duas grandes guerras onde essas duas cidades-estado vão se enfrentar, que são as guerras médicas e a guerra do Peloponeso. Essas duas a gente vai trabalhar na próxima aula. Um beijo bem grande pra você. Fica bem, se cuida. Se gostou do vídeo, dá um likezinho aí, ou aqui. E a gente se encontra na próxima. Beijão!